Deus tem colocado no meu coração que nós precisamos entender muito sobre a questão do reinar em vida. Nós falamos há algumas semanas sobre a importância da palavra de Deus e do que falamos. Quem estava aqui diz amém? Amém. É uma sequência. Se você não estava aqui, não ouviu a palavra, você pode ir lá no YouTube, Videira Canoas. Todas as nossas palavras e nossos cultos estão gravados lá. Você pode ouvi-la, se você perdeu. É uma sequência de mensagens para que todo cristão deveria ouvir. Porque nos fala de relacionamento com a palavra, da maneira correta de falar segundo a palavra de Deus. E também nos fala de aplicar isso na nossa vida e de como um salvo deve viver. Que foi a última que eu falei domingo passado, salvos para reinar. Hoje eu quero falar de reinando em vida, a prática dos vencedores. Não é novidade para muitos aqui que Deus, Ele é o Pai de todos aqueles que aceitam Jesus. Amém? Ele é o Pai de Jesus, então aqueles que creem em Cristo se tornam filhos de Deus. Agora, por que nós fomos salvos? Eu falei semana passada. Nós somos salvos para reinar. Agora, muita gente entende que o reinar tem a ver quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino nessa terra, nós reinaremos com ele. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. A verdade é que, quando nós fomos salvos por Deus, por meio do sacrifício de Jesus, nós já entramos no reino. E nós podemos então, a partir de agora, reinar em vida. Reinar sobre as circunstâncias. Reinar sobre os problemas. E aí então, a ótica espiritual e a ótica natural entram em conflito. Porque existe uma ótica natural. O que é uma ótica natural? Uma maneira natural de você ver as coisas. E existe uma ótica espiritual, que é a maneira de você ver as coisas através da fé. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não. Tem gente que lê a Bíblia aí, aleluia, glória a Deus. Então, a fé tem a ver com o que você não vê. Quando você não vê algo, mas você crê, você traz à existência. Então, o reinar em vida está ligado a isso. Eu só estou recapitulando o que eu preguei domingo passado. Porque hoje eu quero falar para você sobre como nós edificamos essa obra. Como nós somos obreiros da obra de Deus. Porque para muitos só tem um obreiro aqui, o obreiro Jonas, que é o obreiro de jovens. Não, todo cristão nascido de novo é um obreiro. Não de título, mas ele faz parte da edificação da casa de Deus nessa terra. Então, edificar a casa de Deus envolve exclusivamente ter compromisso com o chamado de Deus para todo crente. E aí, você sabe qual que é o chamado de Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta que todo crente deveria se fazer. Por que Deus me salvou? Semana passada eu falei, você foi salvo para reinar. Mas eu quero ir mais profundo com você hoje. Como você faz essa edificação? Como essa edificação é feita? Porque a obra de Deus só pode ser feita à maneira de Deus. Tem muita gente fazendo a obra de Deus hoje nessa terra, sim ou não? Sim. O número de cristãos aumentou muito ao longo dos anos. Então tem muita gente fazendo a obra de Deus. Agora eu pergunto para você, como sabemos se estamos fazendo a obra de Deus à maneira de Deus? Vamos ler a palavra de Deus para saber? Porque a palavra de Deus fala tudo para nós. Nós estamos aqui hoje para aprender a palavra de Deus, não conceitos do pastor Juan Pablo. Amém? Uma coisa que eu quero te ensinar. Você precisa ter conceitos bíblicos, não opiniões. Opiniões, elas são bem-vindas. Mas a verdade não é opiniões, é a palavra de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Hoje todo mundo que tem um celular pode ir para a internet e falar um monte de coisa. Algumas coisas são bíblicas e verdadeiras, outras não. Outras vão levar as pessoas para o buraco. Então, sempre que envolve servir a Deus e viver uma vida para Deus, a palavra tem que ser o firme fundamento. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eu sei que está quente hoje. Então é uma ajuda para você orar para Deus nos dar os ar-condicionado.
Deus já nos deu um de 60 mil, chegou ontem. Vamos colocar aqui. Quem deu não é da nossa igreja, é de fora. Tem gente nos abençoando que não é da igreja. Eu louvo a Deus, aleluia. Deus manda de qualquer jeito. Então agora nós vamos dar um jeito de instalar esse ar-condicionado aqui, 60 mil. Vai chegar, eu acho que talvez um gelinho nas primeiras 2 fileiras. Aí ajuda o pessoal a sentar mais para frente. E assim nós vamos botando até gelar tudo isso aqui. Você tem que vir de casaco para o culto. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Vai projetar aqui, graças ao Senhor e à oração em língua dos irmãos ali, que resolveu o problema. Aleluia. Você está brincando? Ora em línguas, há poder de Deus na oração em línguas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler até o 14, então tenha paciência, acompanhe aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, só um pouquinho, quem que escreveu a carta aos Coríntios? O apóstolo Paulo. Então ele está falando aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pôde pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é, quem é? Jesus Cristo. Vamos lá. Então ele está falando da edificação da obra de Deus. Vamos pensar numa obra. Primeira parte é a escavação para fazer o quê? Fundamento, alicerce. Quem é o firme fundamento? Jesus. Vamos falar todo mundo bem alto? 1, 2, 3. É assim, você chama, ele vem. Jesus, fica desse lado que a cruz combina mais com você. Aleluia. O firme fundamento é Cristo, Jesus. Amém? Então o que ele está dizendo? A obra de Deus só pode ser edificada em cima do fundamento que é Cristo Jesus. Então só pode chamar obra de Deus se o princípio dessa obra for Cristo. Se Cristo for o centro. Ah, pastor, aqui a obra, o centro é uma mulher chamada não sei o quê, um japonês chamado... Está fora. Cristo é o centro. Amém? Isso só pode ser chamada a obra de Deus se Cristo for o centro. Pastor, se for o pastor Aloysio? Não é. É o centro é Cristo. Essa obra é, o centro é Cristo. O pastor Aloysio aponta para Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então fica aí, Jesus. Nós temos tanta luz aqui. Hoje era um dia bom de botar uma luz dessa ali em Jesus. Todo mundo vê. Vê o povo da luz aqui. O povo da luz está no meio das trevas. Está escuro lá. Mas eu estou vendo. Aleluia. Estou só mexendo com vocês. Vamos lá. Vamos continuar a leitura. Vou ler de novo aqui. Volta um pouquinho que eu vou repetir. Não tenha medo de repetir. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Aleluia. Próximo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, olha só o que está dizendo aqui, madeira, palha e feno, ele está falando de 6 tipos de materiais. 6 tipos, próximo. A obra de cada um se manifestará na verdade no dia, e a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Próximo e último. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Pastor, o que o senhor leu? O que está escrito aí? A Bíblia está dizendo, para você edificar a obra de Deus, segundo 1 Coríntios 3, 10 ao 14, o maior edificador de igreja da história, o apóstolo Paulo. Primeiro fundamento, Cristo tem que ser o fundamento. Se é fundamento, Cristo, é considerado obra de Deus. Agora, dentro desta obra de Deus, você vai ter alguns materiais de edificação. Primeiro deles, madeira, palha e feno. Que entre os edificadores de madeira, palha e feno. Eles estão chegando. Por favor. Fique mais longe de Jesus. Eu já estou dando a dica. Ok. Aqui existem 3 materiais.
você vai ver madeira, você vai ver palha. Pastor, isso é serragem. É minha, eu boto o nome que eu quiser. Só fica quietinho, teu papel não fala. O que acontece? E feno. Pastor, isso é samambaia seco. É minha, eu boto o nome que eu quiser. Então o que acontece? Você está vendo aqui 3 irmãos que estão edificando uma obra para Deus, sobre o fundamento. E os materiais que eles estão usando são bíblicos, sim ou não? Está na Bíblia. Mas a Bíblia fala de outros 3 tipos de materiais. Lembra quais são? Ouro, prata e pedras preciosas. Existem 3 irmãos que estão também edificando a obra dessa forma. Por favor. Fica mais perto de Jesus. Não muito em cima, mas assim, mais perto. Eu sei que vocês amam Jesus, mas fica mais para cá. Aí, obrigado. Então a Bíblia fala de mais 3 que estão edificando com ouro, prata e pedras preciosas. Então tá. Segundo a palavra de Deus, aqui estão edificadores que estão edificando sobre o fundamento. Essas 6 pessoas representam todos os cristãos do nosso tempo presente. Só que existem alguns que não estão aqui. Não estão. Porque alguns estão edificando com esse material. Outros estão edificando com esse material. E tem outros que não estão edificando com nada. Entendeu o que eu estou dizendo? E tem um 4º tipo. Qual o 4º tipo? Aqueles que estão atrapalhando os edificadores. Vamos lá? Um está edificando com madeira, palha e feno. Outro, ouro, prata e pedras preciosas. Outro não está fazendo nada. E outro está atrapalhando quem está fazendo. Pastor, o que é isso? É a palavra de Deus. Eu estou mostrando para você na prática. Só que tem algo aqui que foi falado, que nós precisamos prestar atenção na Bíblia. A obra de cada um será provada. Será provada. Então Deus é um Deus que prova? Sim. Haverá um tribunal. 3 julgamentos acontecerão, segundo Apocalipse e Mateus. O primeiro deles, o tribunal de Cristo. Pastor, quem estará nele? Todos os cristãos nascidos de novo. Esse tribunal, para que é? Para recompensa ou para exortação. Nesse tribunal ninguém é condenado e ninguém vai para o inferno. Por isso só filhos nascidos de novo podem participar. E nesse tribunal vai ter o quê? Bota a imagem que eu pedi aqui, por favor. O que é isso? Vai ter fogo. Calcula comigo. Imagine que está aqui o Caio. E a Bíblia diz que Jesus vai chamar pelo nome. Caio, passa pelo portal de fogo. A hora que ele passar pelo portal de fogo, o que vai acontecer com ele? A obra das mãos dele vai desaparecer. Ele vai chegar diante de Deus com as mãos vazias. Deus deu uma missão para o Caio. Ele fez a obra de Deus aqui na terra? Sim, ele tinha materiais. Mas ele não fez a obra de Deus da maneira de Deus. Ele fez a obra de Deus do jeito dele. Já viu pessoas assim? Eu só faço do meu jeito. Se não for, eu não quero. Madeira, palha e feno. Nós fazemos a obra de Deus segundo a Bíblia. Segundo a palavra de Deus. Porque talvez nós podemos aceitar. Às vezes nós somos politicamente corretos, nós falamos, tá bom. Tá bom, a gente aceita. Ele fala, pastor, eu quero dar tal coisa, tá bom, a gente aceita. Mas Deus não aceita. Tem coisa que nós, seres humanos, aceitamos, mas Deus não aceita.
Então Deus trabalha com sim, sim e não, não. O que passa disso é do diabo, a Bíblia diz. Então, aqui estão 3 exemplos de pessoas que estão fazendo, cristãos, filhos de Deus, nasceram de novo, leram a Bíblia, mas estão edificando da maneira deles. Esse teste de Deus vai ser fogo, porque a natureza de Deus é fogo. Agora, por que eles decidiram fazer a obra com esses materiais? Você percebeu a diferença? Primeiro, o volume. Aqui tem muito mais volume que aqui. Tem gente que faz a obra de Deus para ser visto e não para fazer Jesus conhecido. Quando estamos entendendo, diga amém. Diga pelo menos um aleluia. Aleluia, obrigado. Está muito silêncio. Eu sei que a palavra hoje dá um frio na barriga. Mas a verdade é que a pergunta que você deveria fazer é: com que material eu estou edificando? Eu vou dizer para você sem medo de errar. Se você tem ouvido as nossas palavras, você tem colocado essas palavras em práticas, você faz parte desse grupo aqui, ó. Por quê? Porque esse grupo também vai passar pelo fogo. Vai passar. Só tem um problema, que na verdade é positivo. Quando o fogo pega na prata, ele não destrói a prata, ele purifica a prata. Ela se torna mais pura. O ouro, quando... Isso aqui não é ouro, viu, irmãos? Não é. Se fosse, eu já tinha vendido. Estou brincando, não é. Mas assim, esse ouro, quando vem fogo sobre ele, ele purifica. Quando você coloca o ouro exposto ao fogo, a impureza do ouro salta para cima. E a impureza é retirada e o ouro se torna mais puro. Se você aquecer ele de novo, a mesma coisa. Então Deus vai aperfeiçoar as suas obras diante dele. Se os materiais são esses, pedras preciosas, a mesma coisa. O diamante, ele passa por altas temperaturas e pressões tremendas. Por isso que Jesus quer que você passe pelo processo. Porque você é uma pedra preciosa para Deus. Mas Ele quer fazer você se tornar uma joia preciosa. Mas o que é uma pedra preciosa e uma joia preciosa? A pedra, ela é bruta. E ela precisa ser trabalhada. Você vai ver que a pedra é mais barata do que a joia. Porque a joia é a pedra que foi trabalhada. O que Jesus está vindo buscar são as joias, não as pedras. As pedras vão ter que ficar mais um pouco para serem trabalhadas. E aí vai ser fogo e pressão violenta. Mas é pedra. Mas você não precisa passar por fogo e pressão violenta. Você precisa permitir que Deus trabalhe na sua vida. Para que você possa, quando Jesus vier, levar você. Seus pés possam deixar essa terra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então você vê aqui que todos esses materiais são materiais da edificação da casa de Deus. Mas nunca pode ser fora do fundamento. Jesus é o centro de tudo. Então, quando você se expõe a esses materiais, você vai descobrir que esses materiais é mais difícil de encontrar. Aqueles lá, você acha em qualquer lugar. Por quê? Porque é barato. Fazer a obra de Deus envolve preço. Os vencedores, eu estou falando de 2 tipos de cristão. Os vencedores e os que não são vencedores. Os vencedores, eles vão investir um alto preço. Não estou falando de dinheiro. Dinheiro é lixo para Deus. Sabia? Ouro é lixo para Deus. Porque na Nova Jerusalém que você vai morar, as ruas são de ouro. Pastores, as ruas são de ouro. Você sabe o que as nossas ruas são feitas hoje? Piche. É assim que fala. É o lixo do petróleo. Eles pegam tudo do petróleo que dá para aproveitar. O que sobrou é o lixo. Aí eles fazem as ruas. O lixo da Nova Jerusalém vai ser ouro. Aí tu imagina o que é o resto. Então isso mostra o valor que você tem para Deus. Mas Deus nos dá uma oportunidade tão poderosa. Ele já nos salvou. Eu falei isso domingo passado.
Só por isso já era maravilhoso. Mas ele nos dá uma oportunidade de ser cooperador na obra que ele está edificando nessa terra, que envolve uma coisa só: salvar vidas. Salvar vidas. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Alguém me perguntou essa semana, falou assim: pastor, a unidade de toda a igreja deve ser como uma família, eu posso falar sobre isso? Eu falei, é tenso falar isso hoje. Porque você fala de família nessa terra, sabe o que as pessoas pensam? Elas deveriam pensar: unidade, amor, carinho, compaixão, altruísmo, estar junto. Mas você mora no mesmo mundo que eu. Quando as pessoas falam em família, elas falam briga, discussão, desavença, inveja, orgulho, inimizade. Porque é isso que as famílias do mundo têm hoje, me desculpa. Porque se não tem Jesus habitando dentro de alguém, tem outra pessoa. Sim ou não? Sim. Alguém está habitando. E que gera esse tipo de coisa, de destruição. Eu disse, deveríamos pensar assim, a Bíblia fala que a igreja é uma família, mas não tipo esse mundo. Uma família que anda em unidade, de propósito. Em quem tem um só Pai, que é Deus, e que a palavra dele é o direcionador para todos. Então nós temos muitas igrejas hoje, muitas placas de igreja, sim. Quando o Senhor Jesus voltar, essas placas vão ficar aqui na terra. Elas não vão subir junto. Nós vamos ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E como filhos obedientes e fiéis, receberemos recompensa. O quê? Aqueles que obedeceram a sua palavra. Nós temos uma palavra a obedecer. E a fidelidade para com Deus nos leva a edificar com os materiais certos. Que é mais caro, demora mais tempo para achar. E às vezes leva uma vida inteira de investimento. Pastor, eu preciso dizer para você, nós estamos inseridos numa obra do reino. Servir a Deus para o reino não é a mesma coisa que viver no fantástico mundo de Bob nessa terra. Que tem cristão que vive assim. Ah, eu estou salvo mesmo, agora já era, vou fazer qualquer coisa. Eu acho que gente assim nem é salva. Porque quem é salvo tem temor do Senhor. Eu não estou dizendo que quem não é salvo não erra. Todo dia nós erramos. Todo dia. Por isso que na Bíblia está escrito, não fale do cisco do olho do seu irmão, tem uma trave no seu. Só fala mal do seu irmão quem não se enxerga na frente do espelho. Essa é uma verdade. Porque todos nós estamos no mesmo barco. E esse barco não anda sobre as águas, esse barco voa. E daqui a um pouco nós vamos subir. E nós vamos viver a eternidade junto para a glória de Deus. Se você não gosta de mim, vou orar para morar do lado da sua mansão celestial. Você vai me ver pela eternidade. Vou acordar e vou dizer, bom dia, irmão! Você vai conviver comigo, diga amém. Então o que acontece? Nós somos chamados para viver em unidade. O teste maior é aqui nessa terra, que há muita competição, muita discussão, muita desavença, muita concorrência. Mas nós precisamos nos unir cada vez mais na unidade do corpo de Cristo para edificar com esses materiais. Por quê? Porque tem muita gente edificando com esse. A maneira como pregamos a palavra de Deus, o evangelho da graça, te leva a viver assim. Se você entender a graça de Deus, e olha, eu me assusto, tem gente que me ouve há anos, não entende ainda. Quando eu vejo algumas pessoas falando algumas coisas, eu falo, hã? De onde que ele tirou isso? Por quê? Porque a graça é favor e merecido. Quanto mais você entende a graça, mais você é transparente. Quanto mais você entende a graça, mais você sabe dizer não e dizer sim. Quanto mais você entende a graça, mais em paz você fica servindo a Deus. Mas calcula comigo. Onde é que é o maior lixão do universo hoje? Você sabe onde é que é? Você sabe que toda cidade tem um aterro sanitário, onde vai o lixo da cidade inteira. Qual o maior lixão do planeta? Se chama internet. Pastor, como assim? Tem tudo que é tipo de lixo ali. Só que no lixão, você chega perto, o cheiro do churume. Eu falo isso com propriedade, eu fui gari. Durante 1 ano, eu trabalhei na coleta seletiva do lixo orgânico. Tu vai chegando perto do lixão, tu sente o cheiro do churume, que é o sangue do lixo que escorre. Horrível.
Horrível. Quem já parou atrás de um caminhão da coleta, sabe o que é? Tem um cheiro horrível. O mundo produz um lixo. E hoje, lembra que os antigos cristãos falavam que televisão era do diabo? Eles não sabiam se expressar bem. Não é que era do diabo. O diabo agia por ali. É como uma faca. Que bom que nós temos uma faca aqui. Qual orelha que tu usa menos? Uma faca. Essa faca, você está querendo falar hoje, hein? Olha só, essa faca, ela é bem afiada. Eu não usei ela ainda, não estreiei. Mas, ela pode servir de duas formas. Você pode assar um churrasco e falar, dizer assim, pastor, vem cá usar a sua faca que eu já comprei a carne, estou assando. E aí eu vou ver na minha agenda e vou lá. Ou você pode dizer assim, pastor, tem alguém me incomodando aqui, me tirando do sério, me empresta a sua faca. Então a mesma faca que serve para fazer o bem, ela serve para fazer o mal. O problema é a faca? Não, o problema é quem usa a faca. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O problema não é a internet, é quem usa. Mas lá tem muito lixo. Então quando você recebe um alimento real e verdadeiro, isso vai gerar em você, como que eu sei que eu estou vivendo a palavra de Deus de verdade? Quando gera em você responsabilidade e compromisso com o reino de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? O que é compromisso, pastor? Eu não sou alguém que vem aqui, só senta nesse banco. Sério, irmãos me procuram. Falo, pastor, eu não quero só ficar sentado aqui ouvindo palavra todo domingo. Quero estar envolvido, tem uma coisa para me fazer aí. Isso é bom. O evangelho genuíno produz em você o desejo de servir na obra de Deus. Produz o desejo de investir na obra de Deus. É assim ou não é? Tem irmãos que passam pelo encontro, ninguém precisa falar para eles sobre dízimo e oferta, sabia? Eles já procuram e falam assim, eu vi que toda a igreja tem dízimo, eu também quero contribuir, como é que eu faço? Teve uma senhorinha, hoje ela já está com o Senhor, a irmã Dorcelina. Eu lembro, ela converteu com seus 70 anos. Eu acho que era mais ou menos 70 anos. Faleceu agora, uns meses atrás. Lá na videira de Porto Alegre. Querida. Eu era o administrador da videira de Porto Alegre, nós estávamos lá e ela converteu, ela era de um outro segmento religioso. E quando ela converteu, eu estava no encontro pregando, ela me procurou depois do encontro, eu dei o testemunho, aquele parte do caminho. Ela procurou e falou, pastor, algo aconteceu aqui dentro de mim, que eu nunca vi antes. Eu falei, o que você sentiu? Ela falou, como se fosse um fogo queimando o meu peito, e eu sinto que alguma coisa mudou dentro de mim. Eu falei, isso se chama novo nascimento genuíno. Quando você aceita Jesus, ele vem morar, e a natureza de Deus é fogo, você sente esse queimor por dentro. Ela falou, mas não é só isso, eu quero agora fazer parte dessa igreja. Mas como é que eu falo para o meu filho agora que eu não vou seguir mais o segmento religioso dele? Eu falei, a senhora tem que ser sincera com ele. Sentar e conversar. Sem briga, sem discussão, mas seja sincera. E ela foi sincera, o filho entendeu e ela veio congregar conosco. Mas nesse mesmo dia, ela converteu ali, 1 hora antes. 1 hora pregando a palavra ali, ela converteu e veio conversar comigo. Ela falou assim, tem outra coisa, eu sei que todo o pessoal que é da igreja tem uma mensalidade que paga. Eu falei assim, não é mensalidade. É porque a maneira que ela lidava lá onde ela estava. Eu falei, não é mensalidade. Ela falou, não, eu quero que o senhor me fale tudo. Eu falei, nem tudo a senhora pode saber, que a senhora nasceu na fé agora. Se eu der carne para a senhora vai se afogar. Ela falou, não, eu quero saber, porque eu quero, o mesmo que eu estou sentindo, preste atenção, o mesmo que eu estou sentindo, eu quero que outras pessoas sintam. Ela nasceu ou não nasceu de novo? Eu falei, sim, nós ensinamos sobre dízimos e oferta. É isso mesmo o nome? Eu quero ser, onde que eu faço? Aí chamei o pastor lá, falou, não, ela investiu na obra até o último dia da sua vida. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando há clareza e revelação, há uma mudança de dentro para fora. Quando estamos edificando dessa forma, é só... Já viu aquela frase que diz, é só para inglês ver? É só para os outros ver isso aqui. Tem gente edificando assim, eu estou gravando, aí tem umas coisas que eu falo que eu me complico. Mas eu tenho que te falar. Imagina que você chega aqui, semana que vem, e a minha foto está lá na placa da entrada. É isso aqui? Ou é isso aqui?
Deus de poder. Está filmando agora isso aqui tudo. Mas eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Para que você precisa me ver para vir servir a Deus? Você tem que vir aqui por causa de Jesus. Porque um dia um irmão falou, pastor, vou sair da igreja por causa do fulano. Eu falei, não faça isso. Mas assim, se você está aqui por causa dele, é melhor que você saia. Porque você tem que estar aqui por causa de Jesus. Jesus. Ali agora é Jesus, não é o Fernando? É Jesus. Nós servimos a Deus por causa de Cristo. Deus te comissionou para essa obra, quando é que você deveria sair daqui? Quando Deus dizer para você sair. Quando é que você deveria parar? Nunca, Deus nunca te manda parar na Bíblia. E manda continuar edificando. Ah, pastor, mas eu tenho um chamado pastoral, Deus vai me enviar uma hora para outro lugar. Claro que vai. Se você tem um chamado de Deus, eu quero ser participante para te treinar, e eu quero te ajudar a ir mais longe de onde eu já fui. Esse é o papel de quem tem a mente saudável em Deus. Então, isso aqui leva mais tempo. É ou não é? Muito mais tempo. Então as pessoas falam, pastor, parece que nós não estamos crescendo, o que está acontecendo? Ouro, prata e pedras preciosas, não se acha em qualquer canto. Nós estamos lapidando joia, e lapidar joia leva tempo. Às vezes belisca o dedo, às vezes, nós estamos indo. Mas vai chegar um dia, que isso aqui vai ser um grande tesouro. Esse prédio vai ser um grande tesouro, por quê? Porque vai estar cheio de joia preciosa aqui. E esse é o alvo de Deus para nós. Então você precisa entender que todos devem se envolver na obra de Deus. Vou liberar os irmãos aqui, muito obrigado. Uma salva de palmas para eles. Guarda minha faca lá, irmão. Tem filmagem, tem câmera de filmagem. Estou brincando, brincadeira. São tudo irmãos nossos aí. Abençoados por Deus. Obrigado. Então, o que entendemos com isso? Todos nós precisamos nos envolver com a obra de Deus. Pastor, eu não estou envolvido com nada, você está perdendo tempo. Porque você deveria se envolver. Agora, de um outro ponto, você não deveria fazer nada que Deus não te mandou fazer. Então, não é o fazer só por fazer. Nós temos, cadê o pessoal que tocou louvor hoje? Não quero que cante, eu só quero saber onde eles estão quando eu estou pregando. Jesus estava aqui, né? Vem cá, sobe aqui por favor, Nicolas. Vai para o teu instrumento. Ok, obrigado. Não quero, eu só quero saber onde é que eles estão quando eu estou pregando. Eles têm que estar aqui me ouvindo. O Nicolas Pinzon, ele toca teclado. Ele é uma bênção. Ele está fazendo algo que Deus chamou no primeiro momento para fazer. Ele faz muitas outras coisas. Ele lidera uma célula, ele tem casa de paz, ele cuida de gente. O primeiro trabalho de Deus para nós é cuidar de pessoas. Deus não chamou o Nicolas só para tocar teclado. Chamou ele para cuidar de gente. Agora, o teclado dele abençoa pessoas. A maneira que ele toca, usado por Deus. Agora, o propósito do Nicolas estar aqui, não é porque eu quero que ele toque na minha palavra. É para mostrar para você que a função dele não é só ser um tecladista. Que pena que não está ligado. Imagina eu tocando teclado aqui. Entendeu que eu não sei tocar, né? Você já aprendeu que eu não sei tocar. Eu não sei. Mas ele, faz algum estrofe de alguma música aí. Já percebeu que ele sabe tocar. Já dá para perceber. Beleza. Agora o Nicolas chega diante de Cristo. Senhor, eu toquei teclado a minha vida inteira na igreja. O que você acha que Jesus vai falar para ele? Onde estão os outros tecladistas que tu gerou? Nós não fomos chamados só para fazer coisas para Deus. Nós fomos chamados para gerar. Semana que vem eu vou pregar sobre isso. Chamados para gerar.
essa cadeira que você está sentado, não é um lugar que você deve estar a vida inteira. Deus te chamou para preencher a cadeira que está do seu lado. Deus te chamou para encher a sua célula ao ponto de não ter mais como reunir naquela casa. Deus te chamou para multiplicar a liderança que Deus te deu para muitos outros líderes, a ponto de você ter que se tornar um líder de líderes. Porque nós aprendemos. Cada líder dessa igreja é um pastor. Cada célula é uma igreja. Nós temos hoje mais de 15 igrejas nessa cidade. Você parou para pensar nisso? Nós estamos edificando uma casa para Deus no Matias Velho. Nós estamos edificando casa para Deus no Guajuveiras. Aqui no Mato Grande. Estamos edificando para Deus casa em outras cidades. Estamos edificando casa para Deus em Triunfo. Já edificamos em Esteio. Participamos de Santa Rita. Nós não paramos. Parar não é uma opção para nós, quando entendemos que nós somos participantes. Então, o Nicolas está aqui. O desejo que deve arder no coração dele é: para quem que eu vou compartilhar o que eu sei? Um dia, eu fui num passeio de férias, em Gramado. E aí, tem uma cidade do lado. Eu nunca sei se Gramado é depois ou antes de Canela. Gramado é antes, né? Depois tem a cidade de Canela. E nós fomos conhecer ali o bondinho. Tem um bondinho ali que ele passa, dá para ver a cascata do caracol. E eu peguei minha esposa e as crianças e fomos ali. Vamos andar nesse negócio, eu não gosto dessas aventuras, muito perigosas. E aí nós fomos lá e sobe no bondinho. Aí lá no bondinho tu sobe, tem um lugar de tu caminhar, tu desce e vai fazer uma trilha no meio do mato. E no final da trilha tem um lugar, meio que um pequeno museu de animais que foram esculpidos na madeira. Alguém já viu? Aí você começa a ver, tem uma TV na entrada, contando a história da pessoa que fez aquilo. Mas o negócio é tão lindo, que eu nem vi a história. A primeira coisa que eu fui ver foi os animais. E aí tem ali um jacaré, tem um macaco, tem um tucano. Tem vários animais esculpidos todos na madeira. É um trabalho artesanal fantástico. E se não bastasse ser idêntico e bonito, cada um deles tinha um pedaço que saía de madeira, com uma corda. E você passava aquele pedaço de madeira em alguma parte do animal e emitia o som que o animal faz. Era impressionante, eu fiquei impressionado. Aí a guia que passou ali no final, aqui conta a história dele, era um japonês, eu acho, se eu não me engano. Ele contou a história dele, bababá, e morreu. Pastor, tudo para ele vira pregação. E eu falei assim, isso aqui dá uma mensagem. Eu perguntei para ela, posso te fazer mais uma pergunta? Ela falou, sim. Quem que continua fazendo isso? Ela falou, olha, essa é a história que não é muito boa. Falei, como assim? Ele viveu a vida inteira fazendo isso. E nunca ensinou para ninguém. E ele morreu. E a família vendeu a troco de banana a obra de arte dele. Você entendeu o que eu estou dizendo? A vida inteira virou nada. Quando você não transmite, você não gera discípulos. A pergunta é, hoje, pastor, eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu pergunto para você, você está gerando discípulos? Ou você está preocupado só com você mesmo? Pastor, eu quero gerar. Faz 16 anos que eu converti. Nesses 16 anos, tem algo que queima no meu coração. Primeiro, salvação de famílias inteiras. Casamentos. Eu sou psicopata por ver casamento restaurado. Eu faço o que for. Eu vou onde tiver que ir. Eu entro nos lugares mais tenebrosos, tiver que entrar. Não tenho medo. Se for para salvar um casamento, se for para salvar uma família, eu vou. Porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro.
O que é isso, pastor? Se chama paixão. Eu poderia citar tantos exemplos aqui hoje, mas eu quero dizer para você, Deus está trabalhando o nosso coração nesses dias, porque eu sei, tem muita gente que vai chegar. Sabe, eu falo sobre essas coisas, meu coração incender na mesma hora, porque quando você entende o chamado de Deus para a sua vida, a obra não morre com você. A obra não morre com você. Cada um de nós, Deus chamou para algo. Aqui deu o caso do Nicolas ser um líder de célula. Mas talvez você não seja. Mas você é um anfitrião. Para que Deus me chamou, pastor? Para receber o povo da minha casa? Também. Mas o chamado principal de Deus é que você gere outros anfitriões. Esse é o senso de cumprir o chamado de Deus. E é aí que nós reinamos em vida. Quantos hoje, eu vou falar de coisas naturais aqui para você entender. Quantas empresas hoje faliram mundialmente? Porque o dono morreu e tudo que ele tinha de conhecimento morreu com ele. Não deixou sucessor. E os herdeiros assumiram, gastaram todo o dinheiro. E o que você vê hoje é o entulho de coisas com mato, que outrora foi um grande potencial. Eu sou metalúrgico trabalhei 23 anos na área metalúrgica. Tinha uma empresa chamada Miqueleto, que alguém já ouviu falar? Mas passa ali hoje para você ver. É só entulho e mato. Eu quero dizer, o reino de Deus é formado por vencedores. E eu estou aqui para dizer para você hoje, Deus te chamou para ser um vencedor. Deus não te chamou para ser mais um. Pastor, mas as minhas limitações, eu sou tão limitado. Foi por isso que Deus te chamou, porque Ele chama os limitados para confiar só nele. Só nele. Deus é aquele que chama os que não são. Pastor, eu vim para a igreja porque eu achei que aqui é lugar de gente bonitinha, ajeitadinha, tudo certinha. Você está no lugar errado. O lugar que você deveria ir é no cemitério. É lá que é tudo ajeitadinho, bonitinho, de um ladinho do outro. Aqui é um ambiente de vida, e onde tem vida, às vezes vai ter uma aparente bagunça, às vezes vai ter uma aparente gritaria, às vezes vai ter mas nesse meio dessa gritaria, pessoas são curadas de câncer, no meio dessa gritaria, pessoas são curadas de depressão, em meio a essa gritaria, casamentos são restaurados, em meio a essa gritaria, Deus manifesta o seu mover, e transporta a gente do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, porque as coisas de Deus, que são as coisas do Espírito, parecem loucuras, para quem é natural. Mas eu quero dizer para você, Deus nos chamou para nos envolver na obra dele. É uma obra perfeita, que Ele chama pessoas imperfeitas para fazer. Eu posso dizer para você, se você está me ouvindo aqui hoje, você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido. Não deixa em nenhum momento o diabo roubar isso de você, porque o diabo, ele é um ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus tem um chamado lindo para você, que vai culminar na salvação de outras pessoas. Eu digo para você, nós estamos às vésperas da maior colheita de todos os tempos. Porque Jesus está voltando. Jesus vai estar voltando para buscar a sua igreja. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que não olhar mais para os lados, olhar para o prêmio. Há uma recompensa, há um prêmio da soberana vocação de Deus que nos aguarda. Nós já estamos sobre o fundamento. Nós não pregamos sobre o Buda, sobre qualquer outra coisa. É Jesus o centro. É Jesus. Ele é o fundamento. Nós edificamos. Nós não somos uma igreja de campanha. Nossa preocupação é vidas. As células é vidas. Agora o encontro, está todo mundo mobilizado, é gente ofertando, é gente dando dinheiro, é gente convidando gente, é gente disposta a colocar o seu carro para buscar a gente onde for. Para que isso? Para abençoar aqueles que ainda não conhecem a verdade. Isso é obra de Deus, isso é ouro, prata e pedras preciosas. Isso é se preocupar com quem ninguém mais se preocupa. Sério, vai ter gente aqui sábado e domingo que vem, que falou mal da sua fé, que riu da sua cara, que chamou você de fanático. E a coisa mais linda do mundo é ver essas pessoas se dobrarem diante do seu Deus e reconhecer que Jesus é o seu Deus e que também é o Deus delas.
Não tem glória maior que ver um pecador ser transformado pelo poder de Deus. Você sabe, você já passou por isso. Nós teremos a oportunidade nesse próximo final de semana, dos nossos olhos contemplar, de ver muitas pessoas que vão nascer de novo. Por quê, pastor? Porque nós estamos edificando uma casa para Deus, e essa casa não é esse prédio vai dar um terremoto nesse planeta, que vai acabar com ele em segundos, na grande tribulação. Mas a obra que nós estamos edificando é de pedras vivas. Você é uma pedra viva na edificação da casa de Deus. Deus se preocupa com pedras vivas, não com cadeiras, não com tetos, não com ar-condicionado, não. Deus se preocupa com pessoas. E porque Ele se preocupa com pessoas, Ele dá o forro, Ele dá o piso, Ele dá o ar-condicionado, mas é por causa de você. Ele se preocupa, porque Deus é bom. Agora eu tenho a natureza de Deus, você tem, glória a Deus por isso. Nós vamos então emitir obras que são frutos de fé. Porque quando você entende a fé, você expressa obras. Pastor, eu nasci de novo. Para ser salvo não precisa de obras. Lembra da semana passada? Só precisa da fé. Você crê e você recebe pela fé. Mas quando você recebe pela fé, a sua fé vai produzir obras. Porque você entendeu que você é filho de Deus, agora você quer que outros se tornem filhos de Deus. Não é assim? Não é quase que automático no encontro que acontece isso? As pessoas passam pelo encontro e falam assim, quando é que vai ter o outro? Eu quero trazer o fulano. Já tem uma palavra lá da unção da multiplicação, que ele já coloca o nome, um monte de papel. Estou lá, uma pilha de papel em cima da minha mesa, lá que eu oro todos os dias. Senhor, esses nomes aqui não estão em vão aqui, são dos últimos encontros do ano passado. Tem nome aqui que o Senhor vai trazer para cá, vai converter, vai ser uma bênção, ou vai converter lá na videira de outro lugar, ou na videira, tá bom, na Assembleia de Deus também, em outro lugar. Onde eles estiverem, tiver uma igreja próxima, que eles possam converter e ter uma experiência com o Senhor, porque eu creio uma coisa, vai ter muito mais gente no céu do que no inferno. O diabo não vai ganhar, porque ele é um perdedor. E nós estamos edificando, mas eu digo para você, Deus te trouxe para andar conosco. E eu vou dizer, irmão, você sabe, aqui nós não paramos. É 1000 graus. É capacitação, é encontro, é oração. Não tem como. Por quê? Porque engrenagem parada enferruja. Engrenagem parada, engrenagem foi feita para rodar. E nós estamos aqui rodando. Mas engrenagem não roda seco. Por isso nós estamos debaixo da unção. O óleo da unção lubrifica e vai embora. E nós vamos indo. Nós não paramos. Tem pessoas que perguntam, pastor, mas parece que vocês são imparáveis. É isso mesmo. É exatamente essa palavra. Nós somos imparáveis porque o Espírito de Deus é imparável. Ele está em nós e Ele nos capacita. Se esse corpo velho, essa barraca velha cair no chão e desmoronar, o Espírito e a alma não param. Eles seguem em direção ao paraíso, que é um lugar de parada, para que depois nós possamos voltar para reinar com Ele. Nós somos chamados para isso. Agora, que tipo de obra nós estamos edificando? A palavra de Deus diz que, em Mateus 6,6, que toda obra que nós fazemos, recebemos recompensa. Então eu falei de salvar pessoas, amém? Esse é o nosso chamado. Nos multiplicar, amém? Mas oração também é obra. Mateus 6,6 a Bíblia diz, tu porém quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Há uma recompensa para quem ora, há uma recompensa para quem busca a Deus. Então quando você, uma das maiores dificuldades de todo crente, por incrível que pareça, é orar, sabia? Orar em línguas, então, eu nem vou falar. Mas são 2 fontes de poder inesgotável. Se você decidir, todo dia, ter relacionamento com Deus, quando você abrir a sua boca, você vai falar do que o seu coração está cheio. E às vezes nós temos relacionamento com um monte de gente, ouvimos tudo que é tipo de coisa, principalmente quem trabalha, no mercado de trabalho. Tem tanta gente, fala tanta bobagem, se você não é cercado de gente, às vezes não tem como. Gente que fala todo tipo de bobagem. Aí você acaba sendo contaminado com essas coisas. Mas quando você ouve a palavra te lava. Sua mente. Quanto mais você entende isso, aí o que acontece? Você começa a mudar o ambiente de trabalho que você está.
Eu trabalhava numa empresa, a última que eu trabalhei agora, 12 anos. Quando eu comecei lá, os caras riam da minha cara. Eu levava uma biblinha para ler. Eles riam da minha cara. Eu comia, saía correndo. O refeitório era 10 minutos do meu setor. Terminava ali, eu saía correndo, ia quase correndo lá, comia, pegava a minha Bíblia e voltava para o meu setor, botava o meu papelãozinho lá embaixo e ia ler a Bíblia. Os caras riam da minha cara. Ah, mas tá louco, para que isso aí? Debochava de mim. Falava palavrão. Não estava nem aí, não respondia para eles. Alguns anos depois, muitos deles converteram. Às vezes eu estava lá, chegava como que aí na Renata, sentava do meu lado, falava, posso falar um negócio para ti? Tu tá na igreja ainda, né? Eu falei, tô com um problema no meu casamento. Tu não pode botar o meu nome na oração lá? Eu falei, claro, não só lá, vou orar aqui agora. Não, aqui não. Com medo dos colegas veio falar alguma coisa. Eu falei, não, então me dá um nome que eu vou orar. Porque você é luz em meio às trevas. Você é sal em meio a um mundo que não tem sabor. E quando as pessoas olham isso e não vê a religião em você, porque a religião está focada em roupa. Imagina você me encontrar na rua assim, ó. Hã? Seu Paulo falou hoje, pô, o pastor hoje está jovial. Eu sou jovem, Paulo. Não muito, né, Paulo? Não, meu coração é jovem. Amém. As pessoas julgam pela aparência. Eu quero dizer para você, a sua roupa não define quem você é. O seu coração, sim. A sua bermuda não define quem você é. O seu coração, sim. O seu boné não define quem você é. O seu coração, sim. Vou parar por aqui. Entendeu o que eu estou dizendo? O Deus está interessado no seu coração. Você pode estar de terno e gravata, mas o seu coração está podre, não adianta nada. Não perdoa ninguém, não ama ninguém, amaldiçoa todo mundo. Nós somos o povo da bênção, não da maldição. Amém? Quando você abre a sua boca, você libera a palavra de bênção. Você pode ir num ambiente de morte. Velório é um ambiente de morte, pastor faz muito isso. Velório e casamento. O que mais pastor faz é velório e casamento. E há quem diga que as duas coisas são iguais. Quem morre, morre, quem casa, morre. Quem casa, morre para si mesmo, essa é a verdade. E se você é alguém de Deus, você transforma um velório num lugar de esperança. Sabia disso? Todo velório que eu vou, eu torno um velório um lugar de festa. Por quê, pastor? Porque eu prego a salvação. E as pessoas que estão ali aceitam Jesus. E sabe o que acontece quando alguém aceita Jesus aqui? A festa no céu. Então não depende do lugar. Depende de quem está no lugar. Pode ser o maior caos da face da terra. Veja como uma oportunidade, não importa o ambiente que você está. Você é vida. Quando você abre a sua boca, você muda o ambiente. Porque você é um cristão vencedor. Porque você é alguém que ora, que relaciona com Deus. Você é alguém que tem tempo em secreto com Deus. Mas quem abençoa, também é abençoado. A Bíblia diz ainda em Mateus 6, capítulo 6, versículo 2 ao 4. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Tu, porém, quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando você abençoa a obra de Deus, quando você abençoa alguém, ninguém precisa saber. Esse Deus está dizendo, há uma recompensa quando você faz no secreto. Pastor, e quando eu faço no público? Você vai ser reconhecido. Mas você já recebeu sua recompensa aqui na terra. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu te ensino hoje. Receba a recompensa lá, vai ser muito melhor. E não deixe de fazer o bem. Gálatas 6:9. Não se canse de fazer o bem, pois no seu tempo você colherá. Você está entendendo, irmãos? Eu estou falando coisas muito fortes aqui, porque eu estou hoje num culto pregando uma palavra para discípulos. E aí é para lá que Deus quer nos levar, para um nível mais alto. Nós precisamos ser crianças do reino, mas não podemos ser infantis no reino. Entendeu o que eu estou dizendo? Crianças do reino para com o Pai, mas autoridades reinantes diante do mundo e das circunstâncias. E aí você consegue mudar, porque esse é o tipo da obra que agrada a Deus. E ele fala,
Em Tiago 5:20, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados, vai ter recompensa. Quantos aqui eu não vou pedir para levantar a mão, mas avalie você mesmo. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Sério, em 16 anos de fé, fez 17 agora. Eu perdi a conta. A ponto de eu chegar nos lugares e as pessoas me chamarem e eu não saber. E eu assim, acabo chorando. Porque esse é o que eu mais amo na minha vida. É ver salvação de famílias inteiras. Deus tem uma promessa para nós nessa cidade. E que nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Não porque o pastor, não. Mas é porque nós somos uma igreja poderosa. Nós vamos crescer tanto. Esses dias uma irmã teve uma visão e ela falou assim: pastor, estava precisando ouvir isso, foi um refrigério para minha alma. E às vezes Deus usa a pessoa certa na hora certa. E ela falou assim: pastor, eu tive uma visão muito poderosa. E a visão que eu tinha era ali com aquele portão da frente. Aquele portão estava aberto e tinha gente acavalada ali, tentando entrar. Um monte de gente, tinha fila de gente para entrar no culto. Eu falei: meu Deus. Porque Deus é assim, Ele te dá um sonho no coração. Ele te dá visões. E Ele realiza. Nós estamos na fase da realização. Se prepare, esse ano vai ser um ano de muita colheita para nós. Por isso que Deus está falando dessa forma. Porque existe uma urgência dos céus para a terra, para salvar pessoas. E Deus vai usar você. Ouça o que eu estou dizendo. Um pastor não faz obra sozinho. Líderes sozinhos não fazem nada. Precisamos andar em unidade para o propósito. Qual que é o maior alvo nosso aqui, pastor? Ganhar gente. Cuidar de gente. Ensinar gente. Falar a verdade para as gentes. O caminho que se deve andar. O sim, sim ou não. O bom senso. Um equilíbrio. Para que haja um alinhamento espiritual. Você pode ficar de pé no seu lugar. E a última coisa que eu falo aqui, para concluir essa mensagem, de uma obra que devemos praticar, para reinar em vida, é expressar o amor de Deus através das nossas vidas. Os primeiros anos que eu vim para cá, para essa cidade como pastor, a situação era tão crítica, que nós não tínhamos dinheiro nem para colocar uma placa na frente do prédio. E aí nós ficamos aqui, nós no primeiro prédio não conseguimos colocar, no segundo não conseguimos colocar, só fomos colocar a placa no terceiro. E muitas pessoas nos denominaram. Eu perguntava: como é que você veio parar aqui? Ela falou: eu passava aqui na frente no domingo e uma coisa me puxava para dentro. Quando eu entrei, eu descobri. Eu já andei em várias igrejas, mas eu nunca vi o amor que vocês têm. Aí o outro vinha, falava a mesma coisa. Eu fazia questão de perguntar: como é que você nos achou? Ah, tem uma amiga minha que vem aqui e falou: olha, lá tem a presença de Deus e que eu nunca vi. E foi vindo, e foi vindo. Hoje, o que as pessoas falam é isso. Pastor, tem até igreja com prédio mais bonito, com ar-condicionado, com telão, com tudo isso nós vamos ter. Mas as pessoas falam: a presença que tem aqui, eu ainda não vi em nenhum lugar. Eu falei: isso não é glória para nós, isso é glória para Deus, porque é isso que nós buscamos. Nós buscamos a presença de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam na força da sua mão. Nós confiamos em Deus. E a presença dele nos enche. E ele fala aqui em Lucas 6,35, Jesus mesmo disse, e é uma característica nossa: amai, porém, os vossos inimigos, aqueles que vos perseguem. Quando eu falo para alguém de outra denominação, que nós fazemos encontros com Deus, eu tenho amigos de outros lugares, ele fala: não acredito, vocês conseguem levar gente que não é crente
Para ficar um final de semana ouvindo os crentes? Eu não consigo nem levar os irmãos da minha igreja para um retiro. Falei, pois é. Ele falou, como é que vocês fazem isso? Falei, não sei, faz 16 anos que eu faço. Mas assim, é Deus quem faz. Porque, irmão, para comigo e pensa. Você convida pessoas para vir no culto. Você vê crente que nem faz as coisas que é para fazer. Só que você ganhou fé, todos que estão aqui. Você ganhou fé para convidar a gente que não é crente para ouvir os crentes falar um final de semana inteiro. E nem é aquele meio termo de assim, porque o que o povo fala do mundo é, não gosto dos crentes porque eles são muito gritão. Uma gritaria. Ninguém fala da Copa do Mundo, do jogo de futebol, do Grêmio, do Inter, lá ninguém grita. Mas os crentes são gritão. Aí você convida uma pessoa que vem para cá para o final de semana, fica o dia inteiro ouvindo palavra e sendo transformada de glória em glória. E chega domingo, essa pessoa não é mais a mesma. Às vezes chega aqui com uma enfermidade, uma doença, é curada. Às vezes chega aqui triste, aborrecido da vida, pensando em se matar, sai daqui no domingo querendo viver. Você já percebeu o tamanho da obra que nós fazemos? É uma obra impossível para o ser humano fazer. Por isso eu digo para você está inserido numa obra de Deus, completamente de Deus. Nós estarmos aqui hoje nesse prédio, é só por Deus. Porque nós decidimos amar os nossos inimigos. Sabe o que nós vamos fazer a partir de amanhã? Nós vamos ficar 5 dias sem comer. Jejum na segunda, jejum, são 5 dias de jejum. Alguma coisa você vai tirar do seu dia, pelo menos a equipe do encontro. A gente falou com isso com eles quinta-feira. Você vai fazer um jejum específico. Para quem? Para as pessoas que vão vir nesse encontro. Para que quando elas cheguem aqui, elas sejam impactadas com a glória de Deus. Mas que lá na sua casa, quando elas receberem o convite ainda amanhã e terça, que ainda dá tempo, elas possam aceitar e saber que é uma porta aberta de oportunidade para elas. E eu quero encerrar esse culto hoje, dizendo para você, isso é amar quem te persegue. Porque essas pessoas que vão estar aqui, falam mal da igreja, falam mal de você, riem da sua cara. E nós pagamos o mal com o bem. Eu fico nos cantos aqui do encontro. Principalmente na hora da salvação, eu fico olhando. Quem prega o testemunho, eu fico olhando assim, falei, agora é a hora. Vai ter umas pessoas nesse encontro que eu estou esperando, ó, mais ou menos há 16 anos para elas estar aqui. E elas vão vir. Aleluia, vai ser poderoso. Fizeram a inscrição hoje, aleluia. Agora é orar para que nenhuma delas desista. Eu falei, vou buscar vocês em casa. Vou ser chofer de vocês, busca e leva. Eu quero estar aqui para ver as mãozinhas. Sempre falaram mal. Eu quero ver eles dobrados diante do Senhor com as mãos levantadas, dizendo, Jesus é o Senhor da minha vida. Porque essa é a nossa vingança. Pagar o mal com o bem. Eu quero orar por você agora. Se você está com a sua família aí, chega perto de alguém da sua família. Se você não está, chega perto de alguém da sua célula. Ao falar sobre reinar em vida, não é algo que Deus chamou você somente. Deus chamou a sua casa, a sua família. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus vai salvar os seus. Nenhum da sua família vai ficar de fora. E se você está aqui hoje, e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje eu quero te ajudar a entregar a sua vida para Ele. Nós vamos fazer uma oração primeiro, de entrega. Você vai fechar os seus olhos. Pastor, eu já entreguei a minha vida. Tá bom, ajuda nós a salvar outros então. Tem uns 3 irmãos sozinhos lá atrás. Alguém chega lá perto deles, né? Por favor, não deixa ninguém sozinho aí. Ajuda esse, nós vamos se sentir solitário aqui no nosso culto. Aleluia. Aí, glória a Deus, amém. Agora sim, agora ficou bonito. Todo mundo está mais de um, amém. Glória a Deus, amém. Nós vamos fazer primeiro a oração de entrega. Pastor, que oração é essa? Se você já entregou a sua vida para Jesus, glória a Deus. Se você está na dúvida se entregou ou não, você vai entregar agora. Se você nunca entregou, você também vai entregar agora. Depois da mensagem, requer um posicionamento.
Então a primeira oração que nós vamos fazer é essa. Feche os seus olhos e fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que tu és que morreu numa cruz para me salvar. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque a partir de hoje, no dia 10 de março de 2024, o ano das portas abertas, a porta da salvação se abriu para mim. E eu sou um filho amado de Deus. Diga amém. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, a Bíblia fala que o seu nome foi escrito no livro da vida. E o que vai acontecer? Você agora foi salvo e nunca mais vai poder ser condenado. A próxima oração que eu quero fazer, eu quero orar pela sua família, pela sua casa. Eu quero profetizar que assim como você foi chamado para reinar em vida, Deus também vai trazer todos os seus familiares. Deus é o Deus da casa, o projeto de Deus é a família. Esse é um culto da família. Eu quero profetizar, Deus não vai se esquecer de nenhum dos teus. Nenhum. Deus vai criar, vai mover céus e terra para que eles possam converter. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu oro nessa hora. Eu declaro que cada família aqui representada, Senhor, pessoas que ainda não conhecem o Senhor, pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter uma experiência do novo nascimento genuíno. Eu profetizo hoje em nome de Jesus a salvação da família inteira. Eu declaro, Senhor, dá oportunidade nesses dias, ó Deus, de uma porta aberta de salvação, em uma conversa, em um chimarrão, em um café da tarde, em um almoço, uma oportunidade, Senhor, para que o Evangelho seja pregado e essa pessoa possa se entregar por completo. Eu abençoo cada casa, cada família, em nome de Jesus. Diga amém. Fala assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, aleluia. Amém, irmãos. Não esqueça, essa semana é semana de encontro. A partir de amanhã nós estamos de jejum. Visite, convide. Até quarta-feira, meia-noite, nós vamos estar fazendo inscrições. Depois de quarta, meia-noite, 12:01, não tem mais inscrição, só para o encontro de maio daí. Então, faça a inscrição, procure o seu líder, procure os irmãos aqui, pergunte como faz a inscrição, ele vai te passar o link, vai ser uma bênção. Se prepare, domingo que vem, isso aqui vai estar cheio da glória de Deus e cheio de novo convertido, em nome de Jesus. Erga sua mão, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Tenha uma semana de vitória e essa será a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Dê um abraço pelo menos 2, 3 irmãos. Vai na paz, que o Senhor te acompanhe. Você que está conosco aqui pelo nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like e de compartilhar com o máximo de pessoas essa live. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa ser uma bênção por onde você passar, em nome de Jesus.